Sejam todos muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. E dessa vez nós estamos com o projeto Make Sincerona na versão Turbo. Como assim versão Turbo? Nós teremos lives aqui no Instagram de segunda a sexta-feira durante 4 semanas, todos os dias, então às 17 horas. E nós teremos um tema super especial durante essas aulas, que será quantas maquiagens a gente consegue fazer usando apenas uma paletinha de sombra. Quantas maquiagens diferentes. Eu tô aqui, ó, só com a maquiagem da pele pronta pra gente fazer maquiagem dos olhos juntinhas. Sejam muito bem-vindas, então. Esses episódios são especiais para você que precisa aprender a se maquiar, tanto para o seu dia a dia profissional, quanto para os seus compromissos pessoais, para você que tem pressa, para você que precisa aprender a se maquiar de uma vez por todas, sem enrolação. Por isso que o nome desse projeto é Make Sincerona. Vamos começando então. Eu sou a Tami Gasperin, caso alguém não me conheça. Se você está assistindo no gravado, no YouTube ou no Facebook depois, para participar ao vivo, é todos os dias às 17 horas no Instagram. E vocês escolheram a paleta de sombras que nós vamos usar nesses nossos episódios. Como que isso vai funcionar? Toda segunda, quarta e sexta, nas próximas 4 semanas, nós teremos maquiagens apenas usando essa paletinha aqui, ó. Vocês que escolheram em votação lá nos stories. Eu fiquei super feliz, porque essa paleta aqui, de todas as que eu mostrei, é uma das paletas que mais tem opções de cores pra gente usar. Então, com essa bonitinha aqui, eu vou fazer várias maquiagens pra vocês. Olha só, por que essa ideia, da onde que isso surgiu, como que isso começou? Eu estava numa live conversando com vocês sobre sombras, indicando produtos, e eu pensei, quanto será? Qual é a variedade de maquiagem que a gente consegue fazer usando apenas uma paleta? Então, naquela live, vocês gostaram desse tema, vocês concordaram que seria legal a gente fazer live sobre isso, e cá estou eu, inclusive com a paleta que vocês escolheram. Deixa eu arrumar minha sobrancelha aqui que tá... Pronto, agora sim. Agora sim. Essa paleta aqui, então, é uma paleta da NYX. O nome dela é Ultimate Shadow Palette. É isso aí. E atrás aqui tem o código dela. Essa paletinha aqui eu comprei na loja do Brasil, do Rio de Janeiro, que não tem mais, que fechou NYX no Brasil, infelizmente. Mas você consegue comprar... por importadoras. NYX é uma marca muito barata nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa paleta, eu acho que ela custava mais ou menos uns R$80 por aí. E se você comprar diretamente lá fora, vai ser mais barato ainda. Bom, essa paleta é uma paleta que, pelo que vocês viram, ela não é uma paleta nova, eu tenho ela pelo menos uns 2 anos. Vocês conseguem ver que ela tá, ó, com um buraco nas sombras. Aqui eu dei uma unhada na sombra um dia sem querer. A gente faz dessas. E aqui teve uma sombra que quebrou. E aí, pra utilizar toda a paleta com a máxima eficiência dela, eu vou utilizar uma sombra pra ocupar o lugar dessa, tá? Então, a sombra que eu vou usar, porque eu me lembro, ela era um marrom bem escuro, eu vou usar este marrom aqui, ó, que é quase um preto, é um marrom bem fechado. Eu vou usar esse marrom da paleta da Bruna Tavares apenas para ocupar o espaço dessa que quebrou. E eu acredito que hoje a gente nem vai usar essa tão escura. Bom, olha só. Essa paleta aqui, ela tem cores cintilantes e ela tem cores opacas. É o tipo de paleta que eu acho ideal para você investir se você está começando a se maquiar, se você não tem ideia de quais paletas você pode comprar, se você não tem ideia do que é melhor. Será que é melhor eu começar com uma paleta colorida? Será que é melhor eu começar com uma paleta só de sombras cintilantes, só de sombras opacas? Então eu te digo assim, se você tiver que escolher, escolha sombras neutras e opacas num primeiro momento. Se der, com sombras cintilantes junto, ainda opacas, melhora, ainda neutras, melhor ainda. Claro que aqui tem sombra que não é tão neutra, tem um bronze, tem uma sombra rosé, tem um douradinho, mas eu ainda considero ela uma paleta super neutra. Vocês veem que não tem azul, verde, sombras assim, roxo, rosa, não tem sombras tão coloridas. Essa paleta aqui é maravilhosa
Pra gente fazer aquela maquiagem que funciona muito bem pra gravar os nossos vídeos, que funciona muito bem pro dia a dia profissional, sabe? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou comprar uma paleta, tem rosa, azul, verde, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Fica mais difícil mesmo, gente, fica bem mais difícil mesmo. Bom, pra gente começar aqui, então a primeira maquiagem que a gente vai fazer é uma maquiagem usando apenas os tons opacos. Sim, eu até apliquei um batom hoje, na verdade não é nem batom. Eu apliquei um pouquinho de lip tint com gloss por cima para ter um brilhozinho em algum lugar aqui do rosto. Então, eu deixei o brilho hoje pro iluminador da pele e pro gloss. E agora nos olhos eu não vou usar nenhum tipo de brilho. Então, eu vou começar essa maquiagem usando esse primeiro tonzinho aqui, ó, que é um clarinho sem brilho nenhum. E eu vou usar em toda a minha pálpebra fixa. Só que vocês estão vendo que a minha pálpebra tá com um tracinho, ó, de acúmulo de corretivo? Quando eu faço a preparação da minha pele, eu já aplico um pouquinho de base, um pouquinho de corretivo também na pálpebra. E isso já serve como preparação da minha pálpebra. Eu preciso sempre, embaixo da sombra, eu preciso sempre aplicar algo cremoso. Pode ser um corretivo, pode ser um primer de olhos, mas eu acho que o corretivo facilita muito a vida. Até porque a minha olheira é danada e ela começa aqui dentro. Então eu preciso sim começar com o corretivo. Sempre eu preciso começar a minha maquiagem dos olhos neutralizando um pouquinho a minha olheira que começa aqui dentro. Só que aí vai acumulando porque já faz alguns minutinhos então que eu comecei, né, a minha maquiagem da pele. Sempre que eu vou pra maquiagem do olho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmanchar completamente essa linha. Quero pedir para vocês compartilharem essa live. Se vocês estão gostando do tema, se vocês querem aprender a se maquiar cada vez mais e fazer esse desafio comigo aqui de quantas maquiagens eu consigo fazer usando apenas uma paleta, compartilha com as tuas amigas, compartilha com quem você acha que também vai gostar desse tema para nossa família aqui crescer cada vez mais. Então eu vou pegar primeiro essa sombra clarinha e com um pincelzinho comum de sombra e eu vou aplicar aqui, ó. Só na pálpebra móvel, por enquanto, no primeiro momento. Tem cerda do pincel caindo, isso é super normal acontecer. Esse pincel é mega velho, muito, muito, muito velho. Esse pincel é da Avon. Eu vou aplicar aqui, dando batidinhas, ó, colando a sombra. Eu não tô esfumando no primeiro momento. Só que eu também já vou aplicar no canto interno dos meus olhos, porque hoje eu quero fazer uma maquiagem com um degradê opaco para mostrar para vocês. Eu vou fazer uma maquiagem hoje mais arredondada, opaca, com degradê. Então eu aplico aqui no comecinho da minha pálpebra e lá em cima. Só não vou aplicar nesse canto aqui, depois vocês vão entender por quê. E vou fazer a mesma coisa no outro olho. Mesma coisa no outro olho. Pálpebra fixa. Não adianta pegar pouco produto, porque eu preciso que esse produto realmente fique no lugar para deixar a minha pálpebra toda bem sequinha. Para que funciona isso aqui que eu tô fazendo? Funciona para ajudar no meu esfumado, para o meu esfumado ficar ainda melhor e também vai funcionar para selar bem o corretivo que eu apliquei. A minha pálpebra é uma pálpebra oleosa. Se eu não faço isso, gente, e depois, por acaso, se a sombra não vai pegar em toda essa região aqui que eu for esfumar, depois a minha pálpebra vira uma caca com o passar das horas. Tem mais alguém aí que a pálpebra também fica oleosa? Que a sombra ela vai vincando, ela vai acumulando? Isso é bem comum a acontecer. Normalmente isso acontece ou porque você não preparou direitinho a sua pálpebra ou porque você aplicou pouca sombra. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar, esse pincel aqui é da Vult, é o número 15, e eu vou pegar esse primeiro marrom aqui, ó. Esse marrom aqui é um marrom bem clarinho, ele tem um buraco? Não é por nada que ele tem um buraco. Ele tem um buraco porque eu uso muito. Eu gosto muito desse tom. Então eu vou pegar essa sombra aqui, não adianta pegar pouquinho no pincel. Eu preciso pegar bastante. Só que a minha pálpebra já está pronta, a minha pele já está pronta. Então, antes de começar com as sombras, eu vou fazer aqui um truquezinho que vai servir muito para vocês quando vocês se maquiam em casa. Eu vou pegar eu já tô com pó nessa área. Só que eu passei pouco.
Eu gosto de passar assim, não é nem pouco nem muito, é na medida. É até que tudo fique bem sequinho. Só que se eu tô me maquiando e eu quero fazer um esfumadão, eu vou pegar o meu pincel de pó, um pouquinho a mais de pó, e eu vou aplicar mais uma camada de produto aqui, ó. Para que se cair sombra, fique mais fácil de tirar. Não precisa colar muito pó, não precisa fazer aquela camada de pó muito grosseira, não precisa deixar o pó aparecendo. Existe uma técnica que o nome é baking, que é a gente colocar o pó em cima do corretivo e deixar esse corretivo, entre aspas, assando o pó. Olha que coisa louca. O pó, na verdade, né, assando, que vem aí do baking, o nosso corretivo. Essa técnica, gente, ela não dá certo, ela não funciona para quem já tem linhas de expressão. Então, muito cuidado com as técnicas que vocês veem aí pela internet e que a gente sai, às vezes, copiando, meio que sem entender por que funciona, para que funciona. Eu prefiro aplicar uma camada um pouquinho só a mais de pó, um pó bem fininho, do que fazer a técnica baking. Vou pegar, então, ó, mais um pouquinho daquele marrom e eu sempre vou tirar um pouquinho do meu pincel. Então, eu gosto de dar uma batidinha em algum lugar. Eu tenho uma caixa aqui na minha frente onde o celular está apoiado. E eu vou tirar o excesso. O que eu fiz ali na caixa? Eu fiz isso aqui, ó. Eu bati para tirar o excesso. Caiu um monte de sombra ali, ó. Eu consigo ver a sombra que caiu. Então agora eu vou começar o meu esfumado. Para eu começar esse meu esfumado, eu vou começar depositando essa sombra na minha pálpebra, entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, bem no côncavo, indo mais para cima. Claro que isso aqui talvez mude um pouquinho para você do que para mim, porque os nossos tamanhos de olhos e formatos provavelmente são um pouquinho diferentes, mas se você treinar, eu tenho certeza que vai dar certo. Então eu vou pegando sombra e eu vou aplicando. Não adianta eu pegar sombra uma vez só e tentar fazer com que funcione, esfrega, 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 esfrega e tentar fazer um esfumadão. Eu preciso de bastante produto. Então, eu já peguei 3 vezes sombra e eu vou pegar mais várias. Eu prefiro pegar mais vezes do que pegar uma vez só e tentar esfumar. Então, o que eu vou ir fazendo é dando batidinhas primeiro, bem aqui no ponto alto. O que é o ponto alto do nosso côncavo? O nosso côncavo, ele é arredondado. Ele faz bem o contorno do nosso globo ocular. Independente do teu formato de olhos, o teu côncavo tá ali. Às vezes o teu côncavo tá escondido. E aí você pode se olhar assim, ó. Que você vai enxergar o seu côncavo. E você vai aplicar o círculo, né? O côncavo, ele tem um ponto que é um pouquinho mais alto. O ponto mais alto normalmente é bem assim, ó, no meio do olho. Então você pode começar por aqui, porque depois você vai descer um pouquinho e descer um pouquinho. Só que sempre concentre a sombra mais para fora do que para dentro. Senão o teu esfumado vai ficar o quê? Manchado. Conforme eu vou aplicando essa sombra, dando batidinhas, eu vou descendo ela aqui, ó, no meu cantinho externo também, fazendo uma maquiagem arredondada. Vai ter maquiagem lateral também aqui num próximo dia, tá? Por quê? As técnicas que eu vou trazer para vocês, todas as possibilidades que eu vou trazer para vocês usando somente essa paleta, eu vou também mudar as técnicas. Vai ter maquiagem com delineado, vai ter maquiagem com... Bom, vou deixar um suspense no ar por enquanto. Mas enquanto eu vou fazendo aqui o meu esfumado, deixa eu te contar sobre a programação que nós teremos essa semana. E olha só, manda um coraçãozinho pra mim aqui, pra eu saber se você tá gostando, se tá tudo certo, se a conexão tá boa. Se você tem dúvida, aproveita pra deixar a dúvida aqui. Se você tem alguma sugestão pros próximos dias, pras próximas lives, eu super aceito. Porque se vocês me mandam um coraçãozinho aqui, eu sei que tá indo tudo bem, eu sei que vocês estão aí comigo. Então eu já ganhei alguns coraçõezinhos aí. E eu vou, ó, agora eu ganhei um monte de coração. Yeah! E eu vou dando batidinhas com o meu pincel, formando então o meu primeiro esfumado. Vocês viram que esse primeiro marrom que eu tô usando aqui, ele é um marrom que é bem clarinho, mas conforme eu vou aplicando, olha como ele vai escurecendo. Toda a sombra
aceita uma construção de cor. Até quando eu vou ir aplicando essa cor? Até que eu chegue na cor que eu queira. Se eu quiser ela mais clara, eu posso aplicar menos. Se eu quiser ela mais escura, eu vou construindo. É por isso que nem sempre você precisa ter uma paleta de sombras enorme ou ter muitas sombras, porque se você aprender a trabalhar com aquelas que você tem, já vai dar conta, sabe? E por isso que eu digo que ter uma sombra, uma paleta mais neutra, com algumas opções de cor de marrom, é melhor do que você ter um monte de cores coloridas, um monte de cores cintilantes que você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Beleza? Vamos falar então, agora eu vou começar a esfumar. Num primeiro momento eu depositei a sombra, só dando batidinhas. Oi, Duda! E agora eu vou esfumar para não deixar essa sombra marcada. Só que nesse momento eu não pego mais sombra no meu pincel. Inclusive eu sempre tenho uma toalhinha comigo. Isso aqui, gente, é papel toalha, só que ele não é descartável, ele é reutilizável. Papel toalha que você compra lá no supermercado junto com guardanapos, junto com papel toalha comum, sabe? Só que esse aqui, ele é mais grosso, ele é tipo um tecido, ó, e tá sujo porque eu uso ele bastante, eu tava usando antes na maquiagem da pele. E eu posso ir limpando o meu pincel. Não tem esse papel toalha, vai deixar de se maquiar? Claro que não. Usa papel higiênico, papel toalha comum, usa uma toalha, o que você tiver. Por que eu gosto desse aqui? Porque esse aqui, ele tem a textura que eu considero perfeita para fazer isso. Então agora com o meu pincel limpo, eu posso esfumar este marrom. Então eu posso ir lá nas bordinhas, ó, desse marrom e esfumar. E agora, com o pincel limpo, olha como vai dando um acabamento mais bonito. Eu vou fazendo aqui, então, realmente a construção da minha maquiagem. Para se maquiar, gente, tem que ter paciência, mas tem que ter técnica também. Não adianta você pensar, nossa, eu nunca vou conseguir fazer a maquiagem que a Tami ensina ou que qualquer maquiadora ensina porque demora muito. Depois que você pega o jeito, você faz isso aqui num instante. É claro que aqui a gente vai conversando, eu vou conversando com vocês e vai demorando muito mais, muito mais. Mas essa semana mesmo a gente vai ter uma programação muito legal de lives por aqui. Então eu vou pegar aqui o meu celular, eu postei a programação hoje de meio-dia e eu vou pegar aqui a postagem, porque de cabeça, gente, eu só sei o meu nome, eu não sei mais nada. Eu dependo de anotações para tudo na minha vida. Sou lesada. Então hoje a gente vai fazer, né? Estamos aqui fazendo a maquiagem número 1 com essa paleta. Amanhã, terça-feira, nós vamos ter a live que é indicação de produtos. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora, tá, gente? Vou pegando a sombra, batendo, vou ver se não acumulou nada, porque eu tô demorando, né? Porque eu tô conversando aqui com vocês. E eu vou, aplicando. Amanhã a gente vai ter a live que é indicação de produtos, só de produtos de preparação de pele. A gente vai continuar a nossa série, onde eu indico para vocês quais os produtos que eu gosto, quais os produtos que eu recomendo, e inclusive eu falo sobre produtos que eu não gosto, sobre produtos que eu acho que não funcionam. E amanhã vai ser específico, então, de produtos de preparação de pele. O que é preparação de pele? É tudo que vem antes da maquiagem, que faz total diferença, total diferença. Então tem algumas marcas que eu vou indicar para vocês e amanhã vai ser uma daquelas lives mais interativas. Vai ser uma daquelas lives onde eu mostro produtos, onde eu trago as fotos para vocês. Gabi, linda! Gostou do assunto? Da live de amanhã, 17 horas, tá, gente? Esse nosso projeto aqui do maquiagem, do Make Sincerona Turbo, ele vai ser realmente para turbinar a tua maquiagem. Então nós teremos um mês para você turbinar a tua maquiagem. Todas as aulas aqui, às 17 horas, de segunda a sexta, elas vão ser especificamente para eu trazer mais dicas ainda dos produtos para vocês. E olha ali como a maquiagem vem surgindo. Primeiro batidinhas, aí eu posso tirar um pouquinho o excesso e eu vou agora esfumando. Como eu falei antes, a minha maquiagem hoje ela vai ser mais redonda. Eu tô me maquiando de lado no espelho, eu preciso vir com o espelho às vezes aqui, ó, bem de frente pra eu ver se tá ficando igual. Aí vai uma técnica assim, espetacular, uma técnica não, né, uma dica muito boa pra vocês. Quando vocês se maquiarem, pra vocês conseguirem notar a simetria dos olhos de vocês, a simetria da maquiagem de vocês, vocês precisam se olhar de frente pro espelho.
Deixa eu pegar um espelhinho pequenininho pra mostrar. Se vocês têm o costume de se maquiar com um espelhinho pequenininho ou grande, tanto faz. Mas se vocês têm o costume de fazer assim, ó, assim, ou até mesmo virar muito o olho, sabe, o rosto, na hora, pode fazer isso, não tem nada de errado, mas na hora que você precisa ver a simetria, se os dois olhos estão ficando parecidos, você precisa se olhar de frente. E não é de frente com ângulos, é de frente retinho assim, ó. Ó, o espelho tá ali, eu não tô olhando assim, 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 eu tô olhando assim, ó, de frente. E como a luz tá vindo aqui, eu preciso me olhar, ó, vou botar o espelho agora, vai fazer sombra pra vocês, tá? Mas eu vou colocar o espelho atrás do celular, só pra eu conseguir me olhar aqui, ó, de frente. Então eu vejo assim, de frente, aí eu até posso virar um pouquinho, porque eu tô de frente pra luz. Isso aqui faz total diferença na simetria da maquiagem de vocês. Então eu tô me olhando aqui, eu tô vendo que esse aqui tá um pouquinho mais claro. Então eu vou continuar o meu esfumadinho aqui. E aí amanhã a gente vai falar sobre tônico, hidratante, brumas, primer também vai entrar nessa preparação de pele. Tudo que vem antes da base a gente vai conversar amanhã. Quais são os produtos que eu realmente indico para vocês? A gente vai conversar rapidamente também sobre pele oleosa, pele seca, pele normal, quais são os cuidados, quais são as diferenças nos cuidados que vocês precisam ter para a maquiagem de vocês realmente funcionar. Então, ó, tô me olhando lá atrás de novo. Faz um pouco de sombra aí para vocês, eu sei. Mas é fundamental que essa primeira cor já fique bem perfeita. E a primeira cor do esfumado de vocês, quando eu tô me maquiando pro meu dia a dia, normalmente eu uso só essa primeira cor. Por exemplo, se eu tiver que gravar uma aula, se eu tiver que ir atender uma cliente, se eu tiver que fazer qualquer coisa assim que não seja uma festa, eu vou dar ênfase para que esse meu primeiro esfumado aqui fique bem perfeitinho. Se eu tiver tempo, claro que eu posso fazer o restante, que nem eu vou trabalhar agora com vocês. Mas, principalmente se eu não tiver tempo, o que eu vou fazer é isso aqui. Depois eu posso aplicar uma outra sombra na pálpebra, posso fazer um delineado, eu posso só passar máscara de cílios ou aplicar um postiço. Aí, gente, o céu é o limite na maquiagem, tem muita coisa que dá pra fazer. Com esse mesmo pincel agora, eu vou escurecer um pouquinho a minha maquiagem. Então, deixa eu ver aqui. Eu não pensei na maquiagem antes de começar a live, tá? Só pra contar pra vocês. Eu tô pensando aqui, ó, ao vivo junto com vocês. Daqui a pouquinho eu vou continuar falando sobre a programação do canal, tá? Do canal. Isso aqui não é um canal, isso aqui é um Instagram. Mas vocês me entenderam, né? Olha só, quando a gente tem uma paletinha assim, onde temos marrom claro, depois escurece um pouquinho, ó. Escurece e puxa pro vermelho, escurece, mas continua mais neutro, escurece, mas vai mais pro telha. O que a gente faz para ir escurecendo a nossa maquiagem? Eu posso sempre seguir uma linha como se fosse uma linha crescente nas cores de claro para escuro. Só que se eu for dar um pulo muito grande de uma sombra tão clara já para uma sombra escura, eu tenho a chance de manchar o meu esfumado. Sim, de fazer, sabe aquela chineladinha? De marcar. Então, eu vou seguir uma sequência desse, agora eu vou para esse aqui que é um pouquinho mais escuro. Não é muito mais escuro, mas ele é mais escuro sim. Então eu pego bastante no meu pincel, tiro o excesso e eu vou fazer a mesma coisa, só que olha, eu sempre vou dar uma erguidinha no meu olho, porque o meu olho não é grande, o meu espaço de pálpebra não é grande. Então ou eu me maquio assim, ó, no espelho, pra eu enxergar realmente e causar, né, esticar um pouquinho a pálpebra, ou eu estico, ó, formando umas rugas bem bonitas na testa, mas eu estico um pouquinho para fazer a mesma coisa, só que agora dentro do primeiro marrom. Então, enquanto vocês forem escurecendo a maquiagem de vocês, um marrom tem que ir dentro do outro. Se você estiver fazendo isso aqui com azul, um azul tem que ir dentro do outro. Rosa, um rosa tem que ir dentro do outro. Dessa maneira, vocês vão conseguir fazer uma maquiagem com degradê. E o degradê vai dar o efeito esfumado, desde que você esteja usando o pincel e a força da mão certa. Então agora, até o momento até assim, a quantidade de escuro que eu quiser colocar nessa maquiagem, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Eu vou esfumando, primeiro eu vou depositando e depois eu vou esfumando.
E olha como já vai escurecendo. Não tá escurecendo horrores, porque não é isso que eu quero. Eu não quero que escureça muito já de primeira. Eu preciso escurecer aos poucos, batendo para tirar o excesso. Eu preciso que escurecer aos poucos para que a minha maquiagem não fique toda manchada. O primeiro marrom, ele tem que ficar quase chegando lá na minha sobrancelha. Isso é pro meu espaço aqui, pra profundidade que eu preciso. Pra muita gente vai ser assim. Só não vai ser assim pra você que tem 2 dedos e depois a sobrancelha, sabe? A pessoa que tem um espaço de pálpebra fixa é essa daqui, ó, embaixo da sobrancelha. Tem pessoas que têm um espaço muito grande, aí você não vai chegar até a sobrancelha, senão a sua maquiagem vai ficar muito alta, vai ficar estranha. Então, cada pessoa vai subir o quanto precisa pra si mesmo. Mas vocês podem se basear, na verdade tem que fazer teste, sabe? Tem que testar. Se você não tem tanto espaço assim, você pode se basear mais ou menos que nem eu. Podia ter uma musiquinha de fundo, né? O problema é que se eu coloco musiquinha de fundo, gente, eu me desconcentro porque eu quero cantar em vez de me maquiar. Então, né, talvez não role, não dê certo. E de novo agora eu vou me olhar lá no espelho e vou ver se tá tudo certo. Dá uma bela sombra aqui pra vocês, né, quando eu coloco o espelho aqui, porque ele fica bem na frente da ring light. Lembrando que eu tô usando o mesmo pincel, não troquei de pincel para fazer o esfumado. Beleza. Hoje eu vou fazer a maquiagem até aí de escuro, eu não vou escurecer mais do que isso. Num próximo dia nós vamos fazer uma maquiagem power. Só que eu vou escurecer sim, só que eu não vou trocar de sombra, eu vou trocar de pincel. Esse pincel aqui é um pincel menor, é o pincel de esfumar também, ó, mas ele é bem menor. Olha o quanto ele é menor. Esse pincel aqui é da MAC, mas tem outras marcas que tem também. A Dye Makeup também tem. Eu vou usar o da Dye Makeup, que ele é mais fácil de comprar pela internet. Ele é o 138, ó, Dye Makeup. Difícil de mostrar porque ele brilha, né? Confia em mim, 138 da Dye Makeup. Eu vou pegar o mesmo marrom, ó. O mesmo marrom que eu tava usando. Eu não vou ir pros marrons escuros por enquanto, tá? Tiro o excesso e agora eu vou depositar esse marrom aqui no cantinho do meu olho pra fazer aquela maquiagem que realmente é um degradê. Eu vou ir com esse marrom até a metade da minha pálpebra. E eu preciso ir depositando aos poucos. Dá pra fazer isso aqui também com um pincel um pouquinho mais durinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Pincel assim, ó. Também dá pra fazer. É só ir grudando a sombra. Começa na raiz dos cílios e vai subindo até encontrar o marrom do côncavo. Mesma coisa lá do outro lado. Ah, tava falando da programação do canal, né? Na quarta-feira, às 17 horas, a gente vai ter a segunda maquiagem usando a mesma paleta. Segunda maquiagem, então, usando a mesma paleta. Gente, agora que eu vi que o celular tá meio torto. O celular tava torto, mas tudo bem, acontece. Deixa eu dar um zoom também, né? Pra ajudar vocês a verem mais. A ver melhor. Então, continuo fazendo o quê? Depositando o marrom. Na quarta-feira, então, a gente vai ter a segunda maquiagem usando essa paleta de sombra. E na quinta-feira, nós teremos uma conversa sobre maquiagem versus tempo. Como assim? Quanto tempo você acha que precisa gastar para se maquiar? Quanto tempo você acha? Você acredita que existe um ideal de tempo para se maquiar? Nós vamos conversar sobre maquiagem versus tempo. Como fazer para se maquiar mais rápido sem perder qualidade? Como utilizar melhor o seu tempo para se maquiar? Tudo isso quinta-feira, 17 horas.
E na sexta-feira, então, nós teremos a maquiagem número 3 com esta paleta de sombras. E olha só, eu vou usar junto com vocês aqui, tô colocando o espelho lá atrás. Eu vou usar com vocês de sombras apenas essa paleta. O que talvez eu traga, que eu ainda não pensei, mas talvez eu traga pra vocês pra enriquecer, talvez eu traga um glitter, talvez eu traga um outro tipo de produto, mas sombra mesmo, sombra em pó, vai ser só essa daqui. Volto agora com o pincel de esfumar e esfumo tudo. Show de bola! Agora, com esse mesmo pincel aqui, só que eu vou tirar um pouquinho o excesso de sombra. Essa toalhinha aqui, gente, ela serve muito bem para você que tem poucos pincéis. E eu sei que é a realidade da grande maioria de vocês, porque, obviamente, quem não é maquiador não precisa ter um caminhão de pincéis. Inclusive, na semana que vem, um dos nossos temas das nossas aulas aqui será quais são os pincéis que eu realmente preciso ter. Então, semana que vem, se você tem dúvidas sobre pincéis, vai ser sobre isso. Mas aí, até na semana que vem, eu te conto que dia que vai ser, tá? Vanessa, eu usei esse aqui primeiro e esse aqui depois. E agora eu vou usar esse, que é um marronzinho clarinho, estilo caramelo, sabe? Corzinha de caramelo. Caramelo não muito queimado. Ó, no pincel que cor que é. Bem neutro, bem clarinho. E agora eu vou usar essa cor mais clara aqui no comecinho da minha pálpebra, até chegar encontrando, ó, as outras sombras. Quando eu vou fazendo batidinhas com esse pincel aqui, ele deposita, ele não esfuma. Se ficar alguma coisa marcada, em qualquer momento eu volto pro pincel de esfumar. Pode ser para esse aqui, ou pode ser pro primeiro que a gente estava usando, ó. Em qualquer momento eu volto e posso esfumar tudo junto. Desde que o pincel não esteja carregado de produto. Fazer a mesma coisa do outro lado, sombra clarinha, cor de caramelo, no comecinho do olho até encontrar o outro marrom. E lá pra cima até encontrar também a maquiagem do côncavo. Mais um pouquinho. Vocês gostam de maquiagem opaca? Me conta aqui se você já fez, ou se você tem o costume de fazer maquiagem toda opaca, sem nenhum brilho, ou se você nunca fez isso. Me conta aqui pra eu saber. Que aí, se eu sei, eu consigo conduzir a aula melhor ainda pra você que tá aqui ao vivo comigo. Agora eu vou voltar com aquela sombra bem clarinha, com o mesmo pincel, e eu vou aplicar bem aqui no cantinho. E vou subir um pouquinho também, pra iluminar o meu olhar. A Lívia tá falando que sim, que ela gosta de maquiagem opaca. Quem mais? Gosta, não gosta? Se não gosta, gente, não tem problema nenhum, tá? Maquiagem é muito gosto também. Uma sombra, então, bem clarinha, quase que da cor da minha pele, pra iluminar bem o meu cantinho externo aqui, meu cantinho interno. E agora é a hora que eu tenho que me olhar e ver se tá tudo certo, ver se eu preciso de mais alguma coisa, e aí a gente já pode ir pra maquiagem de baixo. Geralmente faço opaca também, mas gosto de um brilho discreto na parte interna. Eu também gosto de um brilho discreto. Gosto mesmo. Hoje a gente vai trabalhar com ela toda opaca. O meu tripé, ele tá morrendo, porque ele tá assim, ó, se desbeiçando. Então, se ficar um pouquinho torto, aí tu me perdoa, tá? Me perdoa se ficar um pouquinho torto, mas o meu tripé tá assim, ó. Temos então aí uma maquiagem toda marrom, bem esfumadona, sem brilho nenhum. Fernanda também falou que sim, que gosta. Então tá bom. Agora a gente vai pra maquiagem de baixo. Vou pegar um pincel pequenininho. Você pode fazer esse efeito que eu vou fazer aqui com dois tipos de pincel. Você pode fazer com pincel chanfrado, que é aquele pincel que a gente usa, ó, pra sobrancelha. Ou você pode fazer com pincel pequenininho assim, ó. Esse é pincel de esfumar bem pequenininho. A gente chama isso aqui, esse pincel, de pincel lápis. Esse pincel aqui você encontra na Panvel Farmácias. Quem é do Rio Grande do Sul sabe do que eu tô falando.
Eu paguei R$10 esse pincel, gente. Muito bom. Mas tem também da Vult, você vai encontrar no Brasil inteiro. E vende pela internet também, tanto da Vult quanto da Panvel. Esse aqui da Vult é o número 13. E o da Panvel não tem numeração, tá? Eu vou usar esse aqui que é mais fácil de vocês terem em casa. E eu vou usar os mesmos marrons que eu usei em cima. Só que eu vou começar com o marrom mais escuro. Então, olha só. Eu vou começar com este marrom aqui, ó. Que foi o marrom mais escuro que a gente usou na maquiagem de hoje. E que ainda é um marrom claro, tá? Talvez eu vou ter que... que é bom, né? Talvez eu tenha que escurecer a minha maquiagem. Então, pra eu fazer embaixo, eu vou fazendo um delineado, só que por fora dos meus cílios, por baixo dos meus cílios, não é na linha d'água. Sombra na linha d'água não combina. Sombra na linha d'água pode te deixar o olho super irritado, porque é um pozinho que vai entrar no teu olho. E eu vou fazendo tracinhos para criar, ó, um esfumadinho ali embaixo. Ó a diferença que faz de peso na maquiagem este efeito. Vou pegar para fazer lá do outro lado. A mesma coisa. Mais um pouquinho. Agora que eu vi cair um pouquinho de marrom aqui, ó, não tem problema, depois a gente limpa. Isso acontece. Pra limpar, você pega um pincel de pó, deixa eu pegar o que eu usei antes, ó, um pincel de pó e você faz isso aqui, ó. Se não sair, tem outros truques que a gente pode fazer, ó. Eu vejo que tá um pouquinho manchado, depois eu vou ajeitar junto com vocês. Só que aí eu vou terminar a maquiagem primeiro. Então, olha só. Sabe aquele pincel que a gente usou pra fazer o esfumado com a cor mais escura? Eu vou pegar ele, só que agora com a cor mais clara. Então, o marrom mais claro, que a gente começou a nossa maquiagem, agora eu vou usar ele. Pra fazer um degradê. Para crescer esse meu esfumado. E também para linkar a maquiagem aqui, ó. Do canto externo com o canto interno. Para não ficar um buraco. Não é todo mundo que pode fazer isso aqui. Quem não vai fazer? Quem tem o olho caído... Olha, ali tem maquiagem no meu dedo. Quem tem o olho caído não vai linkar a maquiagem. Quem tem a pálpebra muito caída não vai linkar a maquiagem também. Ok? Então, do outro lado, mesma coisa. Por que eu não me preocupei muito em limpar ali? Porque talvez com esse esfumado aqui não apareça. E temos um olho marrom esfumado, apenas com sombras opacas. Beleza, deixa eu tomar uma água. Nossa, a gente tá calor, deu uma esquentada hoje, né? Sei que não é todo mundo daqui, mas tem algumas meninas daqui. Deu uma bela esquentada hoje. Olha ali, meu tripé. Ai, gente, meu tripé tá morrendo. Tô brigando com ele. Eita, nós, que coisa. De sombra, gente, o que eu vou fazer no meu olho hoje é isso. Tô me olhando lá no espelho, ó, pra ver se tem alguma coisa que eu tenho que fazer a mais. Se você quiser iluminar abaixo da sua sobrancelha, você pode iluminar também sem ser com sombra cintilante. Sem problema algum você pode fazer isso. Então eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com esse clarinho aqui, ó, e com aquele mesmo pincel. Claro que pode usar a sombra cintilante, tá? Eu que hoje não quero. Eu quero trazer pra vocês, olha, a opção apenas de iluminar, apenas de sombras opacas. E você pode fazer isso aqui com pó da cor da sua pele, se você quiser. Você sempre ilumina só abaixo do ponto alto, indo pra fora. Você não ilumina daqui até lá, tá? Senão vai ficar muito anos 80, anos 90 a tua maquiagem. Onde iluminava tudo.
Fernando, o que eu falei sobre pálpebra caída é que quem tem a pálpebra caída, se a tua pálpebra caída é até aqui fora, você não junta a sua maquiagem de cima e de baixo. Você deixa um buraquinho. Esse buraquinho ele vai dar uma ilusão de ótica que se você junta, pode ser, dependendo da técnica que você usar de esfumado, pode ser que você deixe o seu olhar, ó, caído, tá? Tudo isso é técnica, mas nenhuma técnica funciona sozinha. As técnicas, elas se complementam, elas se conversam, tá? Beleza? Vamos colar uns cílios postiços? O que vocês acham? Nós temos 15 minutos ainda, eu vou colar um cílio postiço aqui com vocês. Bem abusada, só que olha só, eu não vou colar um cílio postiço muito pesado. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença de um cílio mais, caiu inclusive, de um cílio mais pesado para um cílio mais leve. Tá vendo que a diferença é a quantidade de cerdas, a quantidade de fiozinhos, a quantidade de cílios que tem? Fernanda, depois me fala se você entendeu, tá? Tchururu, tchururu, tchururu. Obrigada, descobri porque meu olhar fica caído. Fernanda, pode ser várias coisas, tá? Talvez não seja só isso. Esse meu cílio aqui, ele já tá cortado do tamanho certo. Hoje não vamos falar sobre necessariamente cílio postiço, porque senão a gente fica 3 horas. A gente vai ter live só sobre postiço, a gente já teve, mas a gente vai ter de novo. Então esse cílio aqui é um cílio que fica muito bom nos meus olhos, gosto demais dele. Tô passando a cola, deixa eu fazer aqui, ó, né, porque senão fica na frente dos comentários, vocês não enxergam nada. Distribuir a cola. Agora o que eu faço? Eu vou deixar ele descansando num pincel. Deixa eu mostrar esse truque aqui pra vocês. Olha aqui. Pega um pincel grande e deixa a tua cola secando. E aí você pega o outro, só que claro, pra fazer isso, você já tem que estar necessariamente com o teu cílio cortado do tamanho certinho. O que a Fer tá rindo? Eu também descobri na minha no Find com a Tami, minha pálpebra caída. Eu e a Fer fizemos uma aula de automaquiagem esse final de semana, né, Fer? Automaquiagem online. Super funciona. Então, deixei os meus cílios ali descansando. Não demora muito, gente. Cada cola, cada marca de cola tem um tempo específico que vai secar. Algumas aguentam aí uns 30 segundos, algumas uns 2 minutos. Depende. Como que você vai fazer isso? Você vai testar. Você vai ficar de olho na sua cola. Eu vou mostrar pra vocês quando ela começar a secar, quando ela estiver no tempo certo. Eu tô aqui aplicando máscara de cílios porque esse cílio ele é bem natural. Eu prefiro aplicar um pouquinho de máscara de cílios primeiro, antes dos cílios. Só um pouquinho, ó. Vocês estão vendo que vocês aí quase não veem diferença, ó. Dá pouquinha diferença. A Fer tá falando que foi maravilhosa a aula, que super recomendo. Ai, que legal, que maravilhosa. Fico super feliz que tu gostou. Muito feliz, foi maravilhosa a nossa aula. Muito boa, a Fer saiu toda maquiada, lindona. Ah, e Fer, deixa eu te contar. Eu saí da aula e o meu pai veio aqui em casa. Ele não entrou aqui em casa por causa do isolamento, aquela coisa. Eu só recebi ele lá embaixo. Lá embaixo na portaria do prédio. Que ele veio me entregar um negócio. E eu tava com um olho diferente do outro. Né, Fer? Porque na aula eu mostro muita coisa. Inclusive algumas técnicas erradas. Ou eu rabisco o olho pra aluna entender. E aí eu saí, fui lá embaixo receber meu pai com um olho bem diferente do outro, rezando pra que nenhum vizinho, pra que eu não encontrasse nenhum vizinho. Vocês estão vendo que a cola, ela começou a abrir uns buraquinhos. Quando a cola do cílio começa a abrir, ó, uns buraquinhos, ela não tá mais assim inteira, é a hora de colar o meu cílio. Vou puxar o espelho bem pra cá e ó, eu espero que eu não saia da câmera. Mas, gente, é tão difícil
Vamos ver isso aqui. Aqui. Não consigo falar e colar ao mesmo tempo. Tá, então me dá um desconto aí. Por isso que eu acho que tinha que ter música. Né? Eu acho que tinha que ter música na live. Ó, cílio colado. Só que agora ele tem que ficar ali no lugar um pouquinho. Colar cílio postiço, gente, não é difícil depois que você aprende qual é o cílio que valoriza o teu olhar. E depois que você pega o jeito também. Eu não posso me bobear muito aqui, eu já tenho que colar o outro, ó, porque também já tá na... Deixa eu tentar fazer assim. Eu sou meio cega, gente, eu preciso ficar bem na frente do espelho. Nossa Senhora. Peraí que agora eu preciso vir pra cá. Porque senão eu não enxergo o que eu tô fazendo. E aí se eu não enxergo, eu não consigo fazer direito, né? Aí não adianta nada. Olha ali, ó, os dois cílios coladinhos, é super rápido. Eu só preciso agora dar uma ajeitadinha. Enquanto a cola não tá 100% seca, eu vou dando uma ajeitadinha nos cílios. Então, eu vou aqui, ó, com a pinça. Ai, eu sei que eu tô saindo, gente. Aqui, ó. Com a pinça ou com o dedo. E tá ali, ó, coladinho o cílio postiço. Agora eu tenho que esperar secar essa cola para passar um pouquinho mais de máscara. Enquanto isso, eu vou passar máscara nos cílios de baixo. Fernanda, valores e tudo. Tu quer valores do curso de automaquiagem online, isso? Me manda um direct, então. Gente, eu trabalho com duas modalidades diferentes de curso online. Existe a aula online de automaquiagem, que ela é específica, ela é individual. Então, sou eu e a aluna somente. Como se fosse uma consultoria. Essa é o curso de automaquiagem que eu já dou por muitos anos no presencial, só que eu transformei ele para o online. E eu também trabalho com a modalidade de curso em turma, em grupo, online, onde você não tem apenas uma aula, você tem muitas aulas. Então, é um curso muito mais completo, só que ele não é eu e você. Ele é para você e mais um monte de gente. Mas você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser. Então, as duas modalidades, elas têm vantagens. Aí vai depender do que você quer. Inclusive, eu já tive alunas que fizeram as duas modalidades, porque uma complementa muito a outra. Muito, 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 muito. Então, vamos ver. Deixa eu ver a hora. Tá, beleza. Temos tempo ainda. Então, enquanto o cílio tá secando, a cola de cílio tá secando, eu vou aplicar um pouquinho aqui nos cílios de baixo. Essa minha máscara de cílios, ela tá secando, sabe? Ela tá indo pro beleléu. Indo pro beleléu. Ela tá acabando. Então eu vou dar só uma encostadinha, porque senão vai ficar muito grosseiro. E é super normal, quando a máscara tá ficando seca, eu tô com um monte de pontinho preto, mas não dá pra ver na câmera. Deixa eu pegar mais. Recomendo o curso, a Tami é maravilhosa. Ai, Axi, você que é maravilhosa, obrigada. A Axi também já foi minha aluna. A Axi foi aluna do curso presencial de automaquiagem, faz alguns anos já, né, Axi? Nem sei, acho que uns 2 anos. Maravilhosa. Oi, Eva. Oi, Manu. Tô aqui finalizando. Olha o rímel no cílio de baixo, como faz diferença. Gente, por que eu fiz quase assim que questão de aplicar cílios postiços junto com vocês hoje? Porque eu quero mostrar pra vocês que vocês não precisam depender do delineado para colar cílios postiços, para usar cílios postiços. Tem muita gente, inclusive maquiadores, que acham que só usam cílio postiço nas suas clientes ou em si mesmo, ou que ensinam que precisa fazer um delineado para esconder a colinha dos cílios. Vocês estão vendo alguma colinha de cílios aí? Claro que ainda está secando, mas não precisa. Ó, cílios de baixo prontos. Agora deixa eu me olhar aqui, tá? Me dá um minutinho aí. Tem uma coisa brilhando aqui. Deixa eu me olhar assim, ó. Beleza.
Olha só. Vocês estão vendo, não fica grosseiro a base dos cílios postiços. Por quê? Eu escolhi um cílio postiço bem natural. Eu tenho mais um dele aqui pra mostrar pra vocês. Tenho, ó. O cílio que eu usei é esse aqui, só que esse aqui, tadinho, tá meio estrupiado, tá? Mas o cílio que eu usei é o 213 da Cremé. Cremé, ou creme, ou sei lá como é que fala essa marca, gente. Se alguém quiser indicação de quem vende, me chama no direct que eu respondo, tá? O que a Fer falou? Eu amaria fazer presencial, mas tô um pouco longe. Um pouquinho longe, né? Quantos mil quilômetros? Uns 2.000 quilômetros? Não tenho nem ideia. A Fer mora no Chile. Axilene, obrigada. Tenho seguido ela e já amo. Ah, meu Deus, que linda! Era isso que eu queria pedir e tinha esquecido. Sobre o delineado e cílios postiços. Obrigada, já me respondeu então. Ai, que bom! Então eu li a tua mente. Olha só, o cílio que eu tô usando, esse aqui ele tá usado, tá? Então, vocês estão vendo o quanto ele é natural? Vamos de novo pegar o outro cílio que não é nada natural. Ó, esse cílio aqui não é natural. Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo que essa base desse cílio postiço é muito preta? Então, esse cílio aqui, eu também não preciso usar delineado se eu souber colar ele direitinho. Mas esse cílio aqui vai parecer que eu tô usando delineado. E esse aqui não. Eu posso usar delineado se eu quiser. Não tem nada de errado. Nada na maquiagem, gente, é muito engessado. Tudo a gente pode adaptar pro gosto, pro formato do rosto, pra ocasião. Então, eu tô cheia de coisa aqui. Para qualquer ocasião, para qualquer gosto, para qualquer formato de olho, a gente consegue simplesmente adaptar tudo na maquiagem. Não tem nada na maquiagem que você me peça e eu vou te falar não. Não pode, não deve, não. Eu vou te falar como adaptar para tua realidade de formato, de olho, de tudo mais. Então, olha só, agora que o meu cílio já secou, que a colinha do cílio já secou, eu vou passar mais um pouquinho, bem pouquinho, não precisa muito. Só que agora, quem aí assistiu... Foi ontem, gente, que saiu esse... Eu preciso olhar. Eu falei pra vocês no começo da live que eu não sei nada. Foi ontem. Que eu não sei nada de cabeça. Eu tenho tudo anotado, porque eu não sei nada. Oi, Michê! Eu não sei nada de cabeça. Depois eu quero que vocês vão ver a publicação que eu fiz no feed ontem, ó. Essa publicação foi hoje, essa rosinha aqui, ó. E essa daqui foi ontem, que é um vídeo que tá escrito máscara de cílios mais cílios postiços. Pra quê? Tá bem explicadinho lá. E vocês vão ver que eu digo que eu faço isso aqui, ó. Eu coloco o dedo. Pra quê? Juntar o meu cílio e o cílio postiço. Bem pouquinho. Porque eu já apliquei máscara antes. Você pode aplicar máscara antes ou depois, ou antes e depois. É você que vai... Deixa eu chegar mais perto aqui do espelho, porque eu sou meio cegueta. É você que vai definir. O rei? Não. É você que vai definir se você vai aplicar antes ou depois. Também não tem uma regra. E vai muito conforme a tua habilidade de colocar cílios. Quando eu não conseguia colocar cílios direito em mim, eu não conseguia aplicar a máscara antes, eu me atrapalhava. Depois que eu peguei o jeito de aplicar cílios postiços, ficou mais fácil aplicar um pouquinho da máscara antes. Vou pegar aqui um pentezinho pra ajeitar aqui os cílios de baixo, pra tirar um pouquinho dos grumos que ficou, porque como eu falei pra vocês, a minha máscara, ela tá morrendo. Máscara de cílios, né, que é uma das coisas que a gente mais gasta na maquiagem, tá morrendo. E agora eu vou me olhar de novo, como a dica lá do comecinho, ó. Vou me olhar bem de frente, principalmente pra ver se o cílio postiço tá tudo certo. Tudo certo, gente. Ó, olhando pra vocês. Aqui ainda tem uma colinha de cílio meio esbranquiçadinha que tá secando. Se não secar, você pode vir com um pouquinho de máscara de cílios ou de delineado onde tá a cola. Não precisa necessariamente fazer o delineador. Fazer, sabe, o delineado. E olha só. Na maquiagem, gente, existem algumas técnicas que vão facilitar a vida, mas que vão te deixar mais engessada. Como assim? Quando vocês veem que a blogueira, a maquiadora, ela sempre faz o delineado para tampar a cola de cílios, é porque facilita. Facilita no caso de cola o cílio, entre aspas, tá, gente? Cola o cílio meio que de qualquer jeito, sem prestar tanto atenção assim. Se você tá
colando direitinho, ou um pouquinho mais pra cima, ou se a cola ainda tá aparecendo, e depois taca um delineado em cima e vai viver tua vida. Facilita, você não precisa cuidar tanto. Só que eu não quero ser escrava de um delineado, porque eu não gosto tanto de delineado assim, porque eu não tenho tanto espaço. Olha quando eu te olho assim, ó, bem olho no olho, ó, bem olho no olho. Quando eu olho, não sobra muito espaço de pálpebra. Então, eu não posso usar delineado muito grosso. O que a Pri tá falando? Gente, ela é muito linda mesmo, linda demais. Ai, maravilhosa. Falou você que também é maravilhosa. Linda, saudade. Gente, essa foi a maquiagem de hoje, então estamos aqui encerrando a nossa aula. Essa live vai ficar salva por 24 horas, quem entrou. Mas agora, pro final, o que tem aqui na minha boca? Deixa eu ver. Isso aqui, gente, vai acumulando, ó. Tomem cuidado no dia a dia de vocês se o batom de vocês também não faz isso, porque o meu faz. Pronto. O batom vai acumulando, o gloss, o que você estiver usando vai acumulando e vai fazendo um acúmulo, não tem outra, uma linha, sabe, de acúmulo. E aí vai ficando meio esquisito, sabe? Porque não dá pra ver se é uma babinha, se é maquiagem mal feita. Então cuidado com isso. Então olha só, estamos terminando por aqui a maquiagem de hoje. Vou postar uma foto lá nos stories pra mostrar pra vocês que com uma paleta eu usei apenas 3 cores, 4, né? Eu usei essa, usei essa? Sim, usei essa e essa, né? Ou eu nem usei essa. E, gente, nem me lembro mais. Usei? Ai, que louca! Eu vou ter que olhar de volta pra ver se eu usei ou não, porque eu não me lembro. Mas, enfim, eu usei 4 ou 5 tons, só 4 ou 5 tons. Olha quantas opções eu ainda tenho. Então, teremos ainda, durante esse um mês de aula, todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, muita maquiagem com essa bonitinha aqui. Gabi, tu viu, né, que a pessoa é o quê? Maluca, esquecida, né? Eu tenho que anotar, viu? Então, ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. Quero saber se vocês vão estar aqui comigo amanhã às 17 horas para saber quais são os produtos de pele que eu indico para vocês. E para quem tá assistindo no gravado, no YouTube ou no Facebook, porque essa aula vai depois para lá. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final. Vocês que estão ao vivo aqui comigo também, muito obrigada. Não esquece de compartilhar, de enviar essa live para suas amigas, para todo mundo vir aqui fazer parte do nosso grupo, família, do Maquiagem para Vídeos. Beijo e até amanhã!